Caros alunos e alunas do Complexo Damásio, é bom tê-los aqui mais uma vez para tratarmos de direito administrativo para os concursos das carreiras fiscais. A aula anterior, nós ingressamos no trabalho a respeito dos princípios aplicáveis à administração pública. Portanto, estamos tratando das sujeições, das limitações direcionadas à administração. Naquela ocasião, nós chegamos a tratar do princípio da publicidade e resolvemos algumas questões a respeito do tema. Nós vamos retomá-lo, tá bem, para nos recordarmos de alguns aspectos, resolveremos outras questões e caminharemos até o final a respeito dos princípios aplicáveis à administração. Sempre lembrando que quando trato de princípios aplicáveis à administração, nós estamos, na verdade, falando de sujeições. Então, observe aqui, por favor. Quando tratamos do regime jurídico, isso que eu vou anotar no quadro, nós já fizemos essa anotação, tá bem? Só estamos nos recordando. Quando falamos do regime jurídico aplicável à administração, afirmamos que a ela, em regra, é aplicado o regime jurídico administrativo. Esse regime jurídico administrativo, ele é caracterizado por prerrogativas grandiosas, direcionadas à administração. Essas prerrogativas sintetizam a ideia de poderes da administração pública. Portanto, aqui eu tenho a ideia de poderes. Mas a administração pública, em que pese tenha prerrogativas grandiosas para atuar, ela também sofrerá, apesar disso, sujeições ou limitações. Essas limitações, na realidade, se manifestam através dos princípios aplicáveis à administração. Princípios aplicáveis à administração. Então, podemos dizer que os princípios que nós temos constituem limites direcionados à administração pública. Perfeito? Naquela ocasião, quando nós começamos a trabalhar esse tema, princípios aplicáveis à administração, eu trouxe uma questão para discutirmos, para refletirmos logo no início do nosso trabalho. Venha até aqui, por gentileza. Naquela oportunidade, nós falamos, vocês se lembram quando a gente estuda direito administrativo e a gente se depara com a expressão poder vinculado e poder discricionário? Vocês lembram disso? A pergunta que faço é, e eu já fiz essa pergunta, portanto não é para errar. Certo ou errado? Certo. Poderes vinculados ou poder vinculado constitui uma prerrogativa da administração? Vamos refletir. Poder vinculado constitui uma manifestação da prerrogativa da administração? No instante em que eu olho para isso daqui, para esse regime jurídico administrativo, eu percebo que as prerrogativas se manifestam de fato através dos poderes. Os princípios sintetizam a ideia de limitações. Perfeito? Tá. Agora vamos nos lembrar do que nós falamos desse tema naquela ocasião. Naquela ocasião nós tínhamos tratado desse princípio aqui, princípio da legalidade. Só estamos nos recordando do que nós falamos na aula anterior. Princípio da legalidade. A administração, em razão do princípio da legalidade, deve atuar somente quando houver lei tratando do tema. Então, ela não tem autonomia de vontades. Ela age travada pela lei. Podemos afirmar que a lei, às vezes, dá à administração uma margem de liberdade para atuação, ocasião em que ela atuará com discricionariedade. Atuação discricionária. A atuação discricionária permite juízo de valor, permite uma margem de liberdade. Essa margem de liberdade, entretanto, é regrada primeiro por quem? É regrada pela lei. É limitada pela lei. Portanto, não há aqui uma atuação ilimitada. É condicionada àquilo que a lei estabelece.
Em outras ocasiões, entretanto, a lei não dá para a administração qualquer margem de liberdade. Estabelece uma atuação, portanto, vinculada, sem qualquer margem de liberdade. Quando há uma atuação vinculada, a administração age sujeita aos requisitos objetivos previstos na lei? Sim, portanto, sem margem de liberdade. Posso afirmar, então, que a expressão poderes vinculados e poder discricionário é uma expressão equívoca, porque, na verdade, aqui eu não tenho a ideia de poderes. O que eu tenho aqui são modos de atuação. Então, uma atuação vinculada ou discricionária. Então, eu pergunto a vocês, a expressão poder vinculado nos dá uma ideia de prerrogativa da administração pública? Nos dá uma ideia de poderes da administração? Não. Absolutamente o contrário. Nos dá a ideia de que a administração age, neste caso, sem qualquer margem de liberdade, absolutamente submetida aos comandos da lei, absolutamente submetida ao princípio da legalidade. Então eu posso afirmar, sem medo de errar, que os tais poderes vinculados e discricionários constituem manifestação da prerrogativa da administração? Não. Apesar de existir a expressão poder, é um equívoco falar que é prerrogativa. Na verdade, são sujeições. Então prestem atenção. Quando na sua prova for perguntado de poder vinculado e poder discricionário, e a prova trata desse tema desse modo, você não estará diante de prerrogativas, em que pese utilizada a expressão poder. Você estará diante de sujeições. Sujeições, em alguns momentos, absolutamente severas, quando eu tenho uma atuação vinculada. Sujeições um pouquinho flexíveis, quando eu tenho uma atuação discricionária, mas sempre limitada pela lei. Tá certo? Então, quando eu tenho lá a expressão poder discricionário e poder vinculado, na verdade, a expressão poder, neste caso, não pode ser entendida como manifestação de prerrogativa da administração. Deve ser entendida como limitação, como sujeição. Beleza? Obrigado. Beleza. Tá bom? Nós terminamos nosso tema aula anterior falando de publicidade. Vocês se lembram disso? Foi o tema que nós encerramos a aula anterior, foi falando da publicidade. Voltando a tratar do tema publicidade, posso afirmar que a publicidade deve ser entendida como a divulgação ampla dos atos praticados pela administração? Sim. O que é a publicidade? É a ampla divulgação dos atos da administração. Ora, se é a ampla divulgação, já sabemos intuitivamente que ela sofre exceções. Porque tem certos atos cuja publicidade ampla não teremos. Haverá uma publicidade sim, só que ela será limitada, restrita às partes interessadas no processo. Caso clássico que nós temos é o processo administrativo tributário, processo administrativo fiscal, onde se discute o débito fiscal de determinada empresa. Pergunto, esse processo terá uma publicidade ampla? Não, ele é um processo sigiloso, cuja publicidade é limitada às partes. Então eu posso afirmar que o princípio da publicidade existe, mas ele é flexibilizado em alguns momentos, ocasião em que eu terei o sigilo. Agora uma pergunta surge. Para que exista o sigilo dos atos administrativos, é necessário que o sigilo esteja previsto em lei? Pergunto. Sim, nós vimos que a publicidade ampla é a regra, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação. Ressalvadas hipóteses previstas em lei. Elencamos a aula passada 3 situações onde eu tenho sigilo.
Quais são? Intimidade do indivíduo, segurança nacional e imperativos de ordem pública. Tudo definido em lei. Então aí eu tenho 3 situações em que a publicidade cede espaço ao sigilo. Perfeito? Vamos a um exemplo. Processo licitatório. O procedimento licitatório, ele é caracterizado pela publicidade? Sim, tanto que a publicidade está dentre os princípios previstos na Lei 8.666. Todavia, a publicidade não se aplica de maneira ampla a todos os atos do procedimento. Há as propostas que serão sigilosas. Agora, por que motivo as propostas são sigilosas? Para manutenção da igualdade entre os licitantes, para manutenção da isonomia. Então nós percebemos que a publicidade cede espaço, aí eu tenho o sigilo, e este sigilo, ele não surge à toa, ele surge para a preservação de um outro princípio constitucional, que é o princípio da impessoalidade, onde está inserido aí a isonomia. Então, eu posso dizer que no processo licitatório, as propostas são sigilosas? Com qual objetivo? Manutenção da impessoalidade, manutenção da igualdade, tá certo? Tá, então, esse era o tema que nós tínhamos visto na aula anterior, a respeito dos princípios aplicáveis à administração. Chegamos a resolver a respeito da publicidade algumas questões. Nós resolvemos uma questão, vamos chegar até ela aqui no nosso quadro. Perfeito. Foi essa questão que nós terminamos. Nós resolvemos essa, correto? Sim. Vamos resolver a próxima, então. Então vamos lá. Nos atos e processos administrativos, a publicidade é a regra. O sigilo é a exceção. Não estão sujeitos à proteção do sigilo. Venha até aqui, por gentileza. Então, o que nos interessa agora é o ato que deve ter publicidade. Não nos interessa o ato que tenha sigilo. Eu quero ali anotar como alternativa correta o ato que não está protegido pelo sigilo, ou seja, aquele que terá publicidade. Ali eu tenho várias situações. A resposta ali é simples. Nós, por exclusão, a gente chega com tranquilidade à alternativa correta, com tranquilidade. Eu pergunto, na hora que é publicado o edital para o seu concurso, é publicado o edital, nesse edital, há a menção na remuneração ou do vencimento do cargo público? Tem no edital isso? Olha como é. O homem não dá atenção a esse detalhe. O homem, na hora que ele pega o edital para estudar, qual é a preocupação primeira dele? É olhar as atribuições do cargo para ver se se ajustam ao seu perfil. Não é isso que a gente olha? Depois de visto a atribuição do cargo, nós vamos ao conteúdo programático, para saber o que nós vamos estudar para exercer aquela atividade que se ajusta ao nosso perfil. Conteúdo programático com 25 matérias. Você fala, não, é isso que eu vou fazer. Em que pese todo esse número de matéria, eu vou estudar porque é o que eu quero. Remuneração, R$ 700. É exatamente esse concurso que eu vou fazer. Porque o homem não se vincula ao aspecto financeiro, não é verdade? A mulher, a primeira coisa que ela olha é o quê? A remuneração. Nós olhamos de maneira diferente. Há uma lógica diferente de observar as coisas. Dentre os itens que nós temos ali, a remuneração do cargo e o vencimento tem publicidade. Mas vamos analisar o resto, né? A letra A. Vamos ao material, por favor. Os valores de remuneração dos cargos públicos.
Estes não estão protegidos pelo sigilo, portanto, é o gabarito da nossa questão, é a letra A. Letra B. Os documentos fiscais do contribuinte em processo de apuração de ilícito administrativo. Processo fiscal é protegido pelo sigilo. Segundo, letra C. As informações de prontuário médico de servidor público, também protegido pelo sigilo, para preservação da intimidade individual do servidor. Item D. As propostas iniciais dos licitantes, propostas são sigilosas, então é protegido pelo sigilo. E a letra E, os dados de identificação funcional dos agentes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Tá, nesse caso, não é necessário que você saiba isso, tá? Que os dados funcionais do agente da ABIN é sigiloso. Agora vem até aqui, por favor. O sujeito é funcionário da Agência Brasileira de Inteligência. Nós vamos publicar o nome, o endereço, o telefone, o RG e o CPF dele. Não, isso é sigiloso, tá? Então, por exclusão, a gente consegue chegar à solução da questão. Vamos a ela novamente. E ali o gabarito correto que nós temos de fato é a alternativa A. A próxima questão. Leiam com atenção, tá bem? Então vem até aqui, por favor. Essa questão já é um pouquinho mais complexa, né? Ela já não é tão fácil quanto a questão anterior, mas se a gente não chegar à alternativa correta diretamente, por exclusão a gente consegue chegar. Então vamos lá. Sobre o princípio da publicidade, é correto afirmar que, letra A, a veiculação de notícias dos atos da administração pública pela imprensa falada, escrita, televisada, atende ao princípio da publicidade? É evidente que não, porque o que nos interessa é a publicidade oficial e não essa publicidade que é realizada à margem da administração. Na sequência, letra B. Se a lei não exigir a publicação em órgão oficial, a publicidade terá sido alcançada com a simples afixação do ato em quadro de editais, colocado em local de fácil acesso no órgão expedidor. Pergunto a vocês, vem até aqui por gentileza. Quando se fala em publicidade oficial, necessariamente é através da imprensa oficial? Não. Eu tenho municípios onde eu não tenho imprensa oficial. E como é feita essa publicidade? A fixação onde? No mural, do edital, do estabelecimento, ou seja, da prefeitura. Então, quando eu não tenho o órgão de publicação oficial, nós vamos fazer, voltando ao material, por favor, faremos em local de fácil acesso. Parece que o gabarito é a letra B. Vamos à letra C. As edições eletrônicas do Diário Oficial da União são meramente informativas, não produzindo em nenhuma hipótese os mesmos efeitos das edições impressas? Errado. As edições eletrônicas também produzem os mesmos efeitos relativos à edição impressa. Letra D. A publicação dos atos, contratos e outros instrumentos da administração pública, inclusive os atos normativos, poderá ser resumida? Quando se fala de publicação resumida, o contrato pode ser publicado resumidamente? Pode. A Lei 8.666 prevê isso. Agora, os atos normativos não podem ser publicados resumidamente. E a última, a publicidade é elemento formativo do ato? Não. Vamos à próxima questão. O gabarito, então, aqui é a letra B. Leia com atenção, por favor.
Ô, chefe, arruma pra mim um guardanapo, cara. Então vamos resolver essa questão, por favor. A publicidade como um princípio básico da administração. Letra A. Deve ser observada em todo e qualquer ato administrativo sem exceção. Nós sabemos que há exceções onde eu tenho sigilo, tá bom? Então a letra A está errada. Letra B. É elemento formativo do ato. Essa daqui nós já comentamos. Vem até aqui, por favor. Quando se fala de atos administrativos, olha, ato administrativo, tá? Ato administrativo. De acordo com a doutrina majoritária, os elementos constitutivos do ato serão elementos constitutivos ou requisitos do ato. Nós teremos competência, objeto, motivo, finalidade e forma. A publicidade, ela não se encontra dentre os elementos formativos de um ato. Então, se eu observar os elementos formativos, competência, objeto, motivo, finalidade e forma, eu não encontro aqui a publicidade. Então, eu posso dizer que a publicidade, ela está fora do ato administrativo. Ela não é requisito de formação do ato. Não constitui elemento. Os elementos do ato são esses que estão elencados aqui. Os elementos são competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Tá certo? A publicidade não se encontra dentre os elementos do ato administrativo. Tá certo? Agora, quais são os elementos do ato? Nós vamos aqui aplicar uma regrinha só para facilitar, tá? Nós vamos botar aqui ff.com. Finalidade e forma, competência, objeto e motivo. Esses são os requisitos do ato administrativo ou os elementos do ato. Tá? ff.com, eu tenho todos os elementos do ato administrativo e dentre eles nós não encontramos a publicidade. A aula anterior nós tínhamos falado que a publicidade constitui sim condição
de eficácia e de moralidade. Condição de eficácia e moralidade. Então, a publicidade não é elemento formativo do ato e, além disso, é condição de eficácia e moralidade. Então, observe, quais são os elementos do ato? Competência, objeto, motivo, finalidade e forma. A publicidade está fora do ato, não o compõe. Dada a publicidade ao ato, há um pressuposto de que obedeceu à moralidade e agora a condição necessária para produzir efeito já está implementada. Então, a publicidade é condição de eficácia e moralidade. Tá bem? Não confundir como condição de eficiência e impessoalidade que nós vimos na questão anterior. Não podemos confundir com isso. Então, podemos afirmar que a publicidade não faz parte do ato? Podemos. Voltando à nossa questão, ali nós temos a letra B. A publicidade é elemento formativo do ato administrativo? Não, os elementos formativos já conhecemos e a publicidade não se encontra dentre eles. A letra C. É a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos? Sim, observe, publicidade é a divulgação ampla para chegar ao conhecimento de seus destinatários. Segundo, dada a publicidade, tem condição de produção de efeitos imediatos? Tem. Vem até aqui, por gentileza. Agora, observe, o ato foi publicado. Ele pode produzir efeito ou ele deve? Ele pode. A publicidade é condição necessária para a produção de efeitos. Portanto, ele pode. Ele eventualmente não produzirá. Às vezes, o que a administração faz? Ela dá publicidade ao ato, não dá a este ato a imediata produção de efeitos, até que chegue ao conhecimento de seus destinatários. É como se fosse, comparando com a lei, a vacatio legis. Um períodozinho para que o ato chegue ao conhecimento de seus destinatários. Vamos observar aqui na capital de São Paulo o decreto do prefeito que proibiu a circulação de veículo pesado no centro da capital. Foi publicado o decreto e ele não entrou, não produziu efeito imediatamente. Houve um período para que chegasse ao conhecimento dos destinatários. Então a pergunta que faço é: a publicidade obriga a produção de efeitos imediatos? Não, mas ela é condição necessária para que isso ocorra. São coisas diferentes. Dada a publicidade ao ato, necessariamente produz efeito? Não. Poderá produzir a partir da publicidade? Sim, já que a condição necessária para tanto já foi superada. Tá bem? Na sequência, voltando ao material, por favor. Parece que a alternativa correta é a letra C. Vamos enfrentar as demais. É obrigatória apenas para os órgãos da administração pública direta, sendo facultativa para os órgãos da administração pública indireta. Errado. Os princípios, inclusive o princípio da publicidade, se aplica à administração direta e à indireta. Letra E. Também pode ser usada para a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, salvo no período eleitoral? Essa daí é interessante, né? Vem até aqui, por favor. Quando o administrador se vale da publicidade para a promoção pessoal, afronta qual princípio? Da impessoalidade. Não é afronta à publicidade, hein? Quando ele dá publicidade aos atos com o intuito de se promover, está ofendendo o princípio da impessoalidade. E por via de consequência, a moralidade administrativa também. Tá? Então, o gabarito da nossa questão aí, de fato, é a alternativa C. O gabarito da questão, alternativa C, que fala da publicação do ato como meio de produção de efeitos. Na sequência, e sem errar.
Acidente de trabalho, né? É decorrência do princípio da publicidade a proibição de que conste nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em divulgação de atos, programas ou campanhas de órgãos públicos. Errado. É decorrência, na verdade, do princípio da impessoalidade e também do princípio da moralidade. Então, o que eu quero que vocês tenham atenção, esse dispositivo constitucional que fala da publicidade dos atos oficiais, vem até aqui por gentileza. Em toda a prova que nós temos da área fiscal se pergunta disso daí. Seja em direito constitucional, seja em direito administrativo. Sempre se pergunta desse dispositivo, tá? E fazendo, de fato, o confronto do princípio da publicidade com o princípio da impessoalidade, tá bom? Então devemos tomar cuidado com isso. E aí a gente vê que a ESAF, a toda hora, ela explora esse tema e as outras organizadoras também. Agora nós vamos falar do princípio da eficiência. E o princípio da eficiência, a gente já começa tratando dele com uma pergunta. Princípio da eficiência. Pergunta que se faz inicialmente é: o princípio da eficiência sempre esteve presente na Constituição Federal? O princípio da eficiência sempre esteve presente na Constituição Federal? Essa é uma pergunta. E a resposta eu ouço. Nossa, como eu ouço. Sempre esteve. Ele sempre esteve no texto constitucional. Agora eu vou mudar a pergunta e a resposta muda, tá bom? Pergunta é: o princípio da eficiência sempre esteve de forma expressa no texto constitucional? Não. O princípio da eficiência passou a figurar expressamente no texto constitucional através da emenda 19 de 98. Então, de forma expressa, passou a figurar no texto constitucional com a emenda 19 de 98. Mas isso não nos permite afirmar que ele não estava na Constituição. Ele estava sim, como um princípio já reconhecido, como um princípio implícito no texto. Tá? Então a pergunta é: o princípio da eficiência sempre esteve presente na Constituição de 88? Sempre. Inicialmente de forma implícita, inicialmente de maneira reconhecida, posteriormente de maneira expressa. Tá bom? Então, de forma expressa, passou a figurar dentre os princípios aplicáveis à administração a partir da emenda 19 de 98. A eficiência nos traz a ideia de presteza, rapidez e economia. Economia. Na ideia de economia que eu tenho aqui, eu estou falando da relação custo-benefício. Relação custo-benefício. Então, quando fala de economia, estamos falando de uma relação adequada de custo-benefício. Essa relação adequada de custo-benefício é pela doutrina conhecido como, olha o que eu vou anotar do lado, hein, como princípio da economicidade. Então, quando se fala em eficiência, quero presteza, rapidez e uma relação adequada de custo-benefício. Essa relação adequada de custo-benefício também é conhecido como princípio da economicidade. Aí surge uma dificuldade. Mantenha no quadro para anotação aqui, por favor.
Calor, né? Agora vem até aqui, por gentileza. Quando a gente faz as provas da Receita Federal, do ICMS de São Paulo, as provas fiscais, a toda hora a gente se depara com o confronto entre dois princípios. O princípio da eficiência e o princípio da economicidade. Quem está habituado a realizar provas da Receita Federal, provas feitas pela ESAF, se depara com aquelas questões onde a ESAF traz uma coluna de situações e depois ela bota uma coluna com os princípios. E quer que você faça a relação entre a situação de fato de determinada coluna com os princípios que eu tenho do outro lado. Não poucas vezes, nessas provas eu tenho, em um dos itens, presteza e rapidez. E no outro item embaixo, eu tenho custo-benefício ou economia. E você precisa fazer essa relação com a coluna lateral, onde você encontra princípio da eficiência, princípio da publicidade, princípio da economicidade. Tá. Na hora que você vai resolver essa questão, a prova está te pedindo uma coisa só. Está te pedindo a noção de que a eficiência existe. E ela se manifesta através do quê? Da presteza, da rapidez e da economia. Todavia, parte da doutrina reconhece que dentro da eficiência há um outro princípio menor, que é a economicidade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Quando houver em uma questão o princípio da economicidade destacado da eficiência, ele está se referindo a custo-benefício. Relação adequada de custo-benefício. Então, se há uma relação adequada de custo-benefício, há princípio da economicidade. Aí surge uma pergunta. Ô professor, mas se a pergunta trouxer relação de custo-benefício e não houver o princípio da economicidade dentre as alternativas, qual é que eu vou anotar? Princípio da eficiência, tá bom? Tá? O problema é quando eu tenho os dois princípios e um contexto. Aí ele quer que você saiba que a economicidade está dentro da eficiência e pode dela ser destacada. Tá certo? Sem dúvida alguma, rapidez, presteza e economia é ser eficiente. Então aí eu tenho o princípio da eficiência. Quando, entretanto, a sua prova trouxer o princípio da economicidade dentre as alternativas, está se referindo a quem? A relação adequada de custo-benefício. Tá? E isso daí confunde muita gente na hora da prova. Tá certo? Então, na sua prova, se estiver lá uma questão explorando o tema, adequação entre custo-benefício, que princípio eu tenho? Eficiência, sem dúvida. Agora, se dentre as alternativas houver economicidade, essa é a alternativa correta, tá bom? Já que eu posso destacar esse princípio e tratá-lo de maneira autônoma, tá bom? Não tem jeito de errar, hein? Certo ou errado? Certo. Quero só ver, hein? Vamos resolver uma questão adiante sobre o tema princípio da eficiência. Então vamos lá. O modo de atuação do agente público em que se espera melhor desempenho de suas funções, visando alcançar os melhores resultados com o menor custo possível, decorre diretamente do princípio da razoabilidade? Não. Venha até aqui, por favor.
Está falando do quê? De uma atuação rápida, eficiente, com menor custo. Qual é o princípio que se manifesta diretamente? Princípio da eficiência. Poderia ali, inclusive, tratar do quê? Da economicidade, relação de custo-benefício, mas jamais da razoabilidade. A razoabilidade é outra coisa. E já que falamos da razoabilidade, esse é o nosso próximo tema, princípio da razoabilidade. Agora vocês vão perceber que nós estamos saindo dos princípios expressos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e iniciaremos o nosso trabalho relativamente aos princípios implícitos ou reconhecidos na Constituição. Então, o trabalho que ingressaremos agora é no trato dos princípios, mas não os expressos no texto, aqueles que estão ali de maneira discreta e que são reconhecidos no texto constitucional. Hoje nós começamos a nossa aula tratando desse tema aqui, olha aqui. Atuação discricionária da administração pública. Atuação discricionária da administração. Então nós falamos que a administração pública, ela atua, ora, de maneira vinculada. Ora, de maneira discricionária. Quando falamos da atuação discricionária, afirmamos que a administração age com uma margem de liberdade. Essa margem de liberdade nós vamos chamar de mérito administrativo. Então, essa margem de liberdade nós vamos chamar de mérito administrativo. Então, a administração ela age com uma margem de liberdade, ou seja, utilizando-se do mérito administrativo. Nada mais além do que juízo de valor a respeito da conveniência e oportunidade. Juízo de valor a respeito da conveniência e oportunidade. Então aqui eu tenho uma atuação discricionária da administração. Não confundir, por favor, a discricionariedade com arbítrio. Na verdade, eu não estou diante de uma postura arbitrária. Essa discricionariedade, ela não se confunde com a arbitrariedade. A discricionariedade existe. Por que ela existe? Porque está prevista em lei. Porque está prevista em lei. Então eu posso afirmar que o primeiro limite de uma atuação discricionária é o princípio da legalidade. O primeiro limitador da atuação discricionária da administração é a lei. Portanto, o princípio da legalidade. Tá certo? Mantenha no quadro para anotação, por favor. Agora vem até aqui. Vamos complicar nossa vida um pouco, né? Pergunto a vocês: os atos administrativos estão sujeitos ao controle do judiciário? Sim. Por que estão sujeitos ao controle do judiciário?
Vocês sabem, vocês ficam escondendo a informação. Porque no Brasil é adotado o sistema inglês, em detrimento do francês. No sistema inglês, que nós já falamos várias vezes, os atos administrativos estão sujeitos ao controle jurisdicional. Esse sistema também é conhecido como sistema de jurisdição única, sistema de controle judicial ou sistema judiciário. Beleza? Beleza, então eu vou perguntar. Os atos... Vou fazer de conta que não foi falado nada, tá? Os atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial? Sim. Por quê? Ora, professor, porque no Brasil é adotado o sistema inglês, em detrimento do francês. Os atos estão sujeitos ao controle judiciário. Olha que legal, todos responderam a uma só voz. Certo ou errado? Certo. Mas eu pergunto, até mesmo os atos discricionários estão sujeitos ao controle judicial? Até mesmo os atos em que a administração atua com uma margem de liberdade estão sujeitos ao controle judicial? Sim, especialmente sob o aspecto legalidade. Então observe, a administração age com discricionariedade? Discricionariedade obedecendo a uma margem de liberdade que é dada pela lei. Eventualmente, a administração pisa na bola. Ela pratica o ato afrontando a lei. E o ato discricionário, nesse caso, é ilegal. O judiciário pode, neste caso, intervir? Pode, corrigindo o ato discricionário, de modo a torná-lo de acordo com a lei. Perfeito? Vamos a um exemplo. Pensemos que você seja casado com o comandante Ângela. Tá bem? Sujeito casado com o comandante Ângela, da aeronáutica. Pergunto, tem que prestar continência, comandante? Tem, chegou em casa todo dia, do serviço, auditor da Receita. O comandante Ângela é, a bem do serviço público, removido para uma localidade distante. Vai lá para o extremo do Acre. Pergunto a vocês. Você, como auditor da Receita Federal, pode pedir remoção para acompanhar o seu comandante? Pode. E é razoável que o faça. Pediu a remoção para acompanhá-lo. A administração deve dar ou pode? Neste caso, deve. Essa remoção é obrigatória. A administração deve dar a remoção. De acordo com a Lei 8.112, se os cônjuges são servidores públicos e um é removido a bem do serviço público para outra localidade, o outro cônjuge, quando pede a remoção, a administração é obrigada a dar-lhe a remoção. Não há margem de liberdade neste caso. Agora pensemos que a administração equivocadamente vai lá e decida. Não há interesse público na remoção do auditor. Assim, indefiro a sua remoção. Pergunto, o indeferimento é ilegal? É, porque a lei impõe a obrigação de deferir. É um ato vinculado. É uma exceção, porque a remoção, a rigor, ela é discricionária. Mas nesse caso é vinculada. Então, ela tem que remover. Perfeito? Beleza, mas nesse caso há um ato vinculado. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de outra coisa. Estamos falando do ato discricionário. Se você pede a remoção para outra localidade, a administração pode dar ou deve? A regra é que pode. Excepcionalmente deverá. Mas mesmo que você não peça, você fala, não estou a fim de ir. A administração pode removê-lo? Pode. Só que irá removê-lo para satisfazer o interesse público. Agora eu pergunto, qual é o interesse público que motiva a remoção? Quando a lei prevê que a remoção se dará para satisfazer o interesse público, não está dando uma margem de liberdade à administração? Está. Agora imagine, você vai trabalhar na Receita Federal, auditora da Receita, mulher, auditora da Receita,
e há uma superiora hierárquica, uma outra mulher. Vai dar problema? Um monte de problema. Aí chega para trabalhar com a bota mais bonita que é da chefe, uma bolsa mais maravilhosa que é da chefe, surge o ânimos necande, vontade de matar. Mas não pode. Aí o que a superiora faz? Remove para outra localidade. Pergunto, pode fazê-lo? A rigor competência tem, mas está fazendo em afronta à finalidade pública. Neste caso, pode o judiciário corrigir o ato em que pese discricionário? Sim, pois a afronta à impessoalidade. Perfeito? Então, o judiciário poderá corrigir os atos discricionários? Poderá. Discutindo a legalidade do ato. Certo ou errado? Certo. Mas não pode ir além disso. Não pode discutir um pouquinho mais, além da legalidade? Vamos analisar, vamos refletir. Vocês lembram da maionese? Aquela delícia da maionese da padaria? Você chega lá e fala, é aquela maionese. O sujeito vai lá, come o pãozinho, o seu lanche, passa mal. A Anvisa vai ao estabelecimento, nota que o defeito é pontual, que o defeito está naquele produto. É razoável que intervenha? É razoável que intervenha. Agora, pode interditar o estabelecimento? O defeito só está naquele produto, o resto está tudo em ordem. Pode interditar? Não. É uma conduta excessiva. Apreende a maionese e autua o sujeito. Tá. O que eu quero mostrar? Que muitas vezes, na realização dessa competência discricionária, a lei dá ao administrador uma margem de liberdade. Mas ele tem que respeitar alguns princípios que estão além da legalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Observe, é razoável neste caso que intervenha? É. Se o defeito só está naquela maionese, o estabelecimento respeita todas as regras de higiene e de segurança. É uma conduta correta a interdição do estabelecimento? Não. Apreende a maionese, autua o sujeito, está feito. Agora, se a administração toma uma postura excessiva, além do que é estritamente necessário, o judiciário pode corrigir? Pode. Só que ele não está discutindo a legalidade. O que ele está discutindo? Razoabilidade e proporcionalidade. Então, o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Atualmente, o judiciário está assumindo frente à administração pública uma postura um pouco mais atuante, não se limitando tão só à análise da legalidade. Está enfrentando também a análise da razoabilidade e da proporcionalidade. Mas olha o que eu vou falar agora, sem errar. Isso não quer dizer que está ingressando no mérito administrativo. Ele não está ingressando no mérito. Ele só está falando, o que foi feito é excessivo, ponto. Não fala o que a administração deveria fazer. É isso. Pode concluir que a postura é excessiva? Pode. Tá bem? E é sobre esse tema que nós vamos tratar. Sobre a razoabilidade e a proporcionalidade. Tá certo? Essa só foi uma explanação inicial para visualizarmos o terreno onde é que nós estamos tocando. Que não é um tema simples, não é um tema pacífico, mas nos interessa. Tá bom? Especialmente porque as provas têm exigido entendimento dos tribunais a respeito de determinados assuntos. Tá? Então vem até aqui ao nosso quadro, por gentileza. Inicialmente, nos cabe registrar somente uma coisa. A atuação discricionária é limitada por quem? Pela lei, sem dúvida. Mas também pela razoabilidade e pela proporcionalidade.
Então, quais são os princípios limitadores da atividade discricionária? Princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses são os princípios limitadores de uma atuação discricionária. Legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nós vamos agora tratar do princípio da razoabilidade e, posteriormente, do princípio da proporcionalidade. A razoabilidade nos dá a ideia de sensatez, coerência, racionalidade, e ela exige, olha a expressão que normalmente é utilizada em prova e que nos interessa muito. A razoabilidade exige congruência. Ela exige congruência. Tá, nós vamos dar exemplos sobre isso. Então, pergunto. Disse que há uma atuação razoável onde eu tenho a sensatez, a coerência e a racionalidade. Obedecidos os padrões éticos de uma certa comunidade. É isso que nos interessa. Então eu tenho essa atuação. Vamos voltar àquela história da padaria, tá? Imagine vocês que o agente da vigilância sanitária chega até lá, percebe que o alimento está estragado. Pergunto, é razoável, é racional ele virar para o dono do estabelecimento e falar, ó, legal, tá estragado, tá jóia, tchau, um abraço, e ir embora? Não. É racional que ele faça o quê? Que ele intervenha. É sensato que ele intervenha. É coerente a sua intervenção. Então ele necessita intervir. Agora, qual é o tamanho da intervenção? Esse é o problema. Qual é a dimensão da intervenção? Quando eu saio desse primeiro passo, coerência, sensatez e racionalidade, concluindo que é necessária a intervenção, e passo a analisar o outro momento, ou seja, qual é o tamanho da intervenção, agora eu estou tratando da proporcionalidade. Então são dois momentos distintos que parecem se confundir, mas não se confundem. Quando eu falo de razoabilidade, estou analisando o quê? A sensatez, a coerência, a adequação, a racionalidade da intervenção. É necessário que eu faça e deverá fazê-lo. Agora, como irá realizar? Esse é outro assunto. Pergunto. Você quer andar armado? Você quer portar a arma de fogo? Tá? Então você quer andar armado. Pode simplesmente pegar a arma lá, botar no bolso e sair? Não. Precisa pedir o porte legal de armas de fogo. E você vai até a Polícia Federal e pede o porte. Ela deve dar-lhe ou ela pode? Pode. Ainda que você preencha os requisitos, ela pode te negar. Mas te deu o porte de armas. Falou, tá aqui, pode andar armado. Beleza. Pergunto, ela pode retirar o porte? Pode. Só que para retirar, ela vai ter que dar um motivo pelo qual ela está retirando o porte, já que há uma revogação de um ato discricionário. E a Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo federal, diz que os atos de revogação dependem de motivação. Tem que falar o porquê fez. Aí a administração vem e expõe o seguinte motivo, preste atenção.
retira o porte do indivíduo porque o córrego que passa na frente da sua casa subiu o nível excessivamente. Pergunto: entre o motivo apresentado e o ato realizado, há congruência? Há coerência? Não. Então, neste caso, houve afronta à razoabilidade. Não é razoável que se retire o porte de armas da população em razão da subida do nível de água de um determinado córrego. Não guarda compatibilidade. Isso não é razoável, não é racional. Tá bem? Agora, olhe o outro modo de atuação. O nível de criminalidade no bairro onde você mora aumentou demasiadamente, especialmente com a utilização de arma de fogo. Pergunto: o que a administração deve fazer? Primeiro, colocar segurança pública lá. Segundo, desarma a população. Isso é coerente que eu faça? É. Então pode retirar o porte e dar como motivo o aumento da criminalidade em determinada localidade? É razoável e sensato que eu faça. Então preste atenção, a razoabilidade impõe uma atuação da administração. Guardem essas expressões: sensata, coerente, respeitando a compatibilidade, ou seja, a coerência. Então eu tenho aqui sensatez, coerência e racionalidade. Isso é ser razoável. Tá bom? Praticou o ato administrativo, a gente parte para outro modo de atuação. Para outro momento, analisando a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Em síntese, ela nos dá a ideia de proibição de excessos. Proibição de excessos. Esses dois princípios que nós estamos tratando, esses dois, não estão expressos na Constituição Federal. Esses dois, proporcionalidade e razoabilidade, se encontram na Lei 9.784, de 99, que trata do processo administrativo federal. Lá eu tenho esses princípios expressos. Tá? Na Constituição não estão expressos. Agora, voltando à proporcionalidade, ela fala da proibição de excessos. Pergunto a vocês: a administração pode impor ao particular limitações à sua atuação? Pode. A administração pode criar obrigação a você? Pode. Mas limitações, obrigações, que não poderão ir além do necessário para a satisfação do interesse público. Limitações e condições que não podem ir além aquilo que é estritamente necessário à satisfação do interesse público. Ora que eu afirmo isso, que essas limitações não podem ir além do necessário, estou impondo ao administrador uma atuação em que ele vai ponderar os meios e os fins. Os meios e os fins. Isso é proporcionalidade. Isso é proporcionalidade. Adequação entre os meios e os fins, objetivando a satisfação do interesse público. Isso é proporcionalidade. No exemplo da padaria, o administrador público, o agente da Anvisa, chega até lá e nota que só a maionese está estragada e interdita o estabelecimento. Pergunto: houve uma atuação que foi além do necessário? Sim. Afronta a proporcionalidade. Diferente é se ele chega à cozinha de um restaurante, à cozinha dessa padaria,
e nota uma manifesta afronta às regras de higiene, é importante que intervenha? Sim. É razoável que eu faça? Agora, qual é o tamanho da intervenção? É adequado que interdite o estabelecimento? É adequado que eu faça. Nós nos deparamos recentemente com um jogo que nós tivemos no estádio municipal da Vila Belmiro, no estádio de futebol da Vila Belmiro, do Campo dos Santos, onde houve um evento durante o jogo, o jogador caiu do Atlético Mineiro lá, teve problema de saúde durante o jogo, e não houve o atendimento com a rapidez necessária, ainda bem que não aconteceu nada, mas a discussão foi, por que a ambulância não entrou para dar o atendimento? Porque havia um degrau que impedia a ambulância de entrar. Qual foi o primeiro ato que ocorreu posteriormente? Interdita o local, enquanto não resolvido isso, não posso ter mais espetáculo de futebol lá. É uma atuação necessária e importante que se faça? Sim. Enquanto não resolvido isso, não teremos espetáculo de futebol lá. Tá? Então, aí é só para ilustrar quando é que se mostra necessária uma intervenção drástica nesse caso. Tá certo? Então, precisa ter razoabilidade e proporcionalidade. Agora, só para ilustrarmos. A atuação discricionária de administração é limitada? É. Limitada por quem? Obrigado. Pela legalidade, pela razoabilidade e pela discricionariedade? Não, pela proporcionalidade. Então, a atuação discricionária de administração é limitada pela lei, pela razoabilidade e pela proporcionalidade. Sobre esse tema, nós vamos tratar com maior cuidado, hora que formos tratar do controle do judiciário sobre a atuação da administração, no que se refere à anulação dos atos administrativos. Tá bom? Vamos ao nosso material para vermos se nós temos algumas questões a respeito disso. Calor, né? Tá frio. A temperatura, aquecer. Tá frio? Então vamos lá, sem errar, hein? Adequação entre os meios e os fins. Vedada imposição de obrigações, restrições e sanções, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, refere-se ao princípio da razoabilidade. Errado, refere-se ao princípio da proporcionalidade, que é a proibição de excessos, tá? Não é razoabilidade, é proporcionalidade, que é a proibição de excessos. Agora vem até aqui, por favor. Vocês se lembram que quando nós começamos o nosso trabalho de princípios, nós falamos que a atuação do administrador público busca a satisfação do interesse público. Quando eu falo que a atuação do administrador busca a satisfação do interesse público, qual é o princípio que está nessa expressão se materializando? O princípio da impessoalidade. A atuação visando a finalidade pública. A atuação objetivando a satisfação do interesse público. Então, da impessoalidade, olha o raciocínio que nós vamos empreender. Da impessoalidade, nós tínhamos falado que esse princípio, ele reflete, ele recai, ele repercute sobre alguns modos de atuação da administração. Em relação à coisa pública, vocês se lembram disso? Coisa pública.
O administrador, frente à coisa pública, ele se apresenta como administrador de coisa alheia. Então, ele administra coisa alheia, coisa que não é dele, coisa pública, patrimônio público. Como administrador de coisa alheia, surge, em razão da impessoalidade, alguns deveres decorrentes dessa atuação. Então, ele terá aqui deveres, especialmente o dever de prestar contas. Então, eu posso afirmar que o dever que o administrador tem de prestar contas sobre suas atuações decorre do princípio da impessoalidade. Se a impessoalidade lhe impõe o dever de dar à coisa pública destinação pública, ele precisa mostrar isso daí. Ele precisa prestar contas. Agora, quais são os instrumentos hábeis para a prestação de contas? Como é que ele vai prestar contas? Quais são os instrumentos para a prestação de contas? A prestação de contas ocorrerá através, primeiro, da publicidade dos atos. Então, podemos afirmar que a prestação de contas se realizará através da publicidade? Sim. Mas não só através dela, também através, vou anotar em preto também através da motivação. Que surge como um princípio também. Então, quais são os instrumentos de prestação de contas? A publicidade e a motivação. A publicidade e a motivação. Sobre a publicidade nós já tratamos, agora nós vamos nos ocupar do princípio da motivação. Agora vamos tratar do princípio da motivação. O que é a motivação? Ah, professor, eu estou me sentindo absolutamente motivado para fazer o concurso. É isso? Não. A motivação, nós vamos anotar no quadro tudo certinho. A motivação é a exposição do motivo. A motivação é a exposição do motivo. Isso é motivação. Tá, vamos analisar alguns pontos, depois eu faço a anotação no quadro, tá? A pergunta que faço a vocês é, aí eu quero uma análise crítica a respeito do que nós vamos comentar aqui. Não é para concordar, é para fazermos uma análise sobre alguns pontos. Eu posso dizer que a motivação constitui um instrumento de pacificação social? Podemos afirmar isso? Vamos analisar, vamos deixar a situação da administração de lado, vamos olhar o judiciário. Pergunto a vocês, quando há um conflito de interesses entre partes, elas vão ao judiciário para resolver essa querela. E o juiz vai lá e dá a sentença. Julgo procedente a ação, condeno fulano de tal a isso. Tá. Na hora que o juiz dá a sentença, ele somente condena ou absolve? Julga procedente ou improcedente, ou ele fala o porquê? Ele precisa fundamentar a sua decisão. Ou seja, ele precisa expor os motivos que levaram a ele decidir desse ou daquele modo. Agora a pergunta que faço é, para que o juiz motiva a sua decisão? Para que o juiz fundamenta a sua decisão? Há dois motivos para isso. Há duas razões. Primeira, uma de ordem social. A coletividade, com a motivação da sentença, tem a percepção de que a justiça está sendo aplicada de maneira adequada. Isso gera pacificação social. É um horror termos decisões tomadas sem a motivação.
ainda que seja a decisão mais correta, ela não gera uma situação de segurança, porque não está mostrando o porquê. Por mais correta que seja a decisão, se não houver a exposição do motivo, ela não gera a situação de tranquilidade. Então esse é o primeiro ponto, aspecto social. Segundo ponto, olhando para as partes que são colocadas em embate. As partes que estão ali em discussão, diante de uma decisão motivada, fundamentada, ainda que a decisão seja praticada em seu detrimento, a motivação poderá levar à sua conformação. A parte fala, foi contra a minha decisão, todavia, pela argumentação, pela motivação, eu me conformo com ela. Eu me submeto a ela. Mas também há o sentido contrário. Diante da motivação, o sujeito fala, opa, essa decisão não está legal. Então, permite uma aferição pelas partes do que está ocorrendo ali dentro? Permite. Mas surgem dois indivíduos importantes na coletividade. Primeiro, o homem, um ser racional, coerente e sensato. Certo ou errado? Certo. Diante da motivação da decisão, ele concordando com ela, ele não irá recorrer, já que se submete aos comandos com os quais ele concorda. Certo ou errado? Certo. Há um outro ser, a mulher, intransigente como só. Ainda que a motivação seja exemplar e a decisão correta, eu quero recorrer. Não é desse jeito? É desse jeito. A motivação, preste atenção, ela dá sustentação ao recurso. Ela permite que a parte tenha condição de recorrer. E é isso que nós vamos trazer aqui para o direito administrativo. Na hora que a administração pública pratica os atos administrativos, não basta a administração publicá-lo. Ela tem que fazer o quê? Expor o motivo que levou a agir deste ou daquele modo. Então eu posso dizer que a motivação, a exposição dos motivos para a administração pública constitui obrigação. Essa obrigação decorre do dever de prestar contas. Tá bem? Agora observe. A motivação, nós afirmávamos que a motivação, constituía a regra. E de fato é a regra. Mas a Lei 9.784, ela rola situações em que a motivação do ato é necessária. Aí surge uma piração. Ora, se a motivação é a regra, por que a lei vem e diz que determinados atos deverão ser motivados? Surgiu um problema a ser resolvido aí. A Lei 9.784, de 1999, no seu artigo 50, arrola atos em que para ela deverão ser motivados. Revogação de ato administrativo, anulação de ato administrativo, dispensa e inexigibilidade de licitação, além de outros atos. Diante desta lei surgiu um problema. Qual é? Se a lei nos traz um rol de atos que exigem a motivação, isso quer dizer que ela não é a regra, ela é a exceção. Perfeito? Essa é a conclusão, a interpretação que decorre do texto. E nós vamos trabalhar com duas realidades, na verdade. Vamos trabalhar primeiro como um princípio, primeiro como a regra. E a hora que nós formos tratar de atos administrativos, nós vamos ingressar nessa discussão a respeito dos atos que devem ser motivados. Aí eu quero que vocês anotem, por favor. A motivação é a exteriorização, a motivação é a exteriorização dos motivos do ato administrativo. Ponto. A princípio,
devemos entendê-la como regra. Devemos entendê-la como regra. Ponto. Então, observe, nós vamos trabalhar primeiro com essa realidade. Todo ato, em regra, deve ser motivado? Sim, porque é um princípio aplicável à administração. Hora que formos tratar de atos administrativos, nós vamos discutir o que nós temos lá no artigo 50 da Lei 9.784, que arrola situações em que os atos deverão ser motivados. Tá bem? Então fica só essa anotação para depois nós ingressarmos nesse trabalho. Então eu posso afirmar que a motivação é a exposição do motivo? Sim. Uma outra pergunta importante que surge. A motivação constitui requisito do ato administrativo? Faz parte do ato administrativo? A motivação faz parte do ato administrativo? Vem até aqui. Quais são os requisitos do ato administrativo? Vamos lá. Requisitos ou elementos do ato administrativo. Competência, objeto primeiro. Objeto, motivo, finalidade e forma. Competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Esses são os elementos ou requisitos de um ato administrativo, onde eu tenho aqui aquilo que nós já sabemos, ff.com. A pergunta que faço é, sem errar, pelo amor de Deus, a motivação, quando exigida, é requisito do ato administrativo? Ela está aqui? Vocês estão enxergando motivação aqui? Tem motivo. Só que motivação e motivo não são a mesma coisa. O que é a motivação? É a exposição do motivo. Perfeito? Então, motivação é expor o motivo. Não se confunde com ele. Certo ou errado? Certo. A motivação está aqui, dentre os requisitos do ato? Está. Ela está aqui. A motivação, quando exigida, é requisito de forma do ato administrativo. Então, a motivação está dentre os requisitos do ato? Está. Ela é a forma pelo qual o ato vai ser praticado. Não se confunde, é certo, com o motivo. Mas ela está aqui. Tá bom? Não é para errar isso, hein? Dentre os requisitos do ato, a motivação se insere quando exigida? Sim. Ela é o requisito de forma. Modo pelo qual o ato irá se apresentar. Modo pelo qual o ato irá se apresentar. Então, o que é a forma? A forma é o modo pelo qual o ato se apresenta. É a forma, a exteriorização do ato. Então eu pergunto a vocês, quando exijo para o ato a sua motivação, isso é um requisito de forma? Sim.
Então, a motivação está dentre os requisitos do ato administrativo? Está. Trata-se de um requisito de forma, tá bem? Então, só para sintetizarmos a nossa ideia só, quais são os instrumentos de prestação de contas? Prestação de contas. Instrumentos para prestação de contas que vimos é a publicidade e a motivação. Podemos anotar aqui o seguinte: a publicidade não é elemento do ato administrativo. Já a motivação, quando exigida, é requisito de forma do ato. É requisito ou elemento de forma do ato administrativo. Mantenha no quadro para anotação, por favor. Agora venha até aqui, por favor. Então nós sabemos que a administração vai tomar uma certa decisão, ela precisa de uma motivação para fazê-lo, ou seja, da exposição de um motivo. Surgem algumas situações interessantes dentro da administração pública, em que há a possibilidade da motivação do ato ser dada por um outro órgão público, que não aquele que decide. Muitas vezes é isso que acontece. Vamos a um exemplo. E esse exemplo que nós vamos tratar, ele é um exemplo, são situações ordinárias dentro da Receita Federal, tá? E a ESAF e os órgãos que elaboram provas fiscais exploram isso a todo momento. Nós já sabemos que a estrutura da administração pública, ela é, em regra, desconcentrada, onde eu tenho ali as competências diluídas dentro dos órgãos da administração. Tá. No caso da Receita Federal, nós temos isso daqui, ó. Vou apagar do lado de cá para a gente fazer a anotação. Nós temos dentro da Receita os órgãos de julgamento de processos administrativos fiscais. Então, eu tenho lá julgamento de processo administrativo fiscal. Tá. Então, dentro da Receita, aí eu estou olhando para a Receita Federal, eu tenho um órgão ao qual caberá decidir, tomar decisão a respeito se é devido ou não determinado tributo. Seja no caso concreto, seja em situação abstrata, caberá a esse órgão da Receita decidir a respeito da cobrança de determinado tributo. É que a nossa legislação tributária é tão tranquila, tão simples, que até a Receita tem dúvida se cobra ou não cobra. Tá? Não poucas vezes, a Receita Federal, para tomar essa decisão aqui, ela pede um parecer jurídico aos procuradores da Receita Federal.
que são advogados da União. Então, os procuradores da Receita Federal darão um parecer jurídico sustentando ou não a legitimidade da cobrança de determinado tributo. Só que a Receita fez isso daqui por quê? Porque tem vários casos, processo A, B, C, D, vários processos que tratam da mesma matéria. Então, para decidir os processos, a administração precisa resolver. Agora, a Receita, para decidir o processo A, que trata da mesma matéria dos demais, pediu à Procuradoria da Fazenda o quê? Parecer a respeito da legitimidade da cobrança. A Procuradoria encaminha para a Receita o parecer. A Receita, diante desse parecer, decide pela legitimidade ou não da cobrança no processo A. Então, no processo A vai ter uma decisão? Vai. Decisão proferida com base no parecer que foi dado por um outro órgão da União. Não é o mesmo órgão. Então, a decisão por um e um parecer por outro. O parecer ocorreu antes da decisão ou depois? Antes. Então, esse parecer não ocorre concomitantemente com o ato e não é realizado pelo mesmo órgão. São órgãos diferentes. Esse parecer e essa decisão que foram tomadas no processo A poderão legitimar a decisão dos demais? Ou a Receita precisará pedir parecer para cada um deles que tratam do mesmo assunto? Isso daqui poderá levar à decisão dos demais processos. Isso é conhecido como motivação aliunde. Motivação noutro lugar. Então, a Receita, para decidir esses processos, se valeu de motivação que estava onde? Noutro lugar, noutro processo. Isso é motivação aliunde. É a expressão que a Lei 9784 tem no seu texto. E é cobrado em prova isso daqui. Então a pergunta que faço é: a motivação precisa ser concomitante ao ato? Não. Pode ser antecedente a ele. A motivação precisa ser praticada pelo mesmo órgão? Não. Pode ser por outro. E a motivação pode ser noutro processo. Beleza? Beleza. Mantenha para anotação aqui, por gentileza. Oi, pode falar. Ela pode ser concomitante ou não, tá bem? Não é necessário que seja concomitante, tá? Vem até aqui, por favor. Eu vou ditar para vocês isso daí, tá? Vamos fazer isso? Obrigado, vamos. Então vem até aqui, por favor. A motivação, vamos anotar. A motivação não possui forma específica. A motivação não possui forma específica. Poderá ser concomitante ou não ao ato, poderá ser concomitante ou não ao ato, e praticada por órgão diverso, daquele que decidirá. Beleza? Então deixa isso anotadinho aí, tá? Sobre o tema,
só para finalizarmos essa primeira parte da nossa aula, vamos resolver uma questão. Vamos lá? Pelo princípio da motivação, é possível a chamada motivação aliund, ou seja, a mera referência no ato à sua concordância com anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, como forma de suprimento da motivação do ato administrativo. O item está certo. É o que ocorre aqui, vem até aqui, por favor, em relação a esses outros processos aqui. O processo B, C e D precisam ser decididos? Sim. Para serem decididos, a administração pode se remeter à decisão do processo A? Poderá, suprindo com isso a motivação dos atos processuais aqui dentro. Tá bom? Beleza? Beleza. Não tem jeito de errar isso daí. Certo ou errado? Certo. Vem até aqui, por favor. O que eu quero que vocês percebam é que a nossa preparação é para as questões difíceis. Nosso objetivo aqui é nos prepararmos com certa profundidade, olhando sempre o que nós temos nas nossas provas. Então, as provas não exigem conhecimento superficial. A gente tem que tomar cuidado com isso, especialmente a respeito de 3 matérias do concurso de vocês. Direito tributário é óbvio, tá bem? Direito constitucional e direito administrativo. Nessas 3 matérias, a batata assa, não é brincadeira, tá bom? Beleza? Vamos tomar o nosso café e voltamos em breve.